Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e hoje vamos falar sobre campo visual. Mas você sabe me dizer o que seria o campo visual? Meu jovem, campo visual é tudo o que eu consigo ver através do reflexo de um espelho quando olhamos para frente, tanto na horizontal quanto na vertical. Na óptica, o campo visual é determinado pela capacidade dos olhos de captar a luz e enviar essas informações para o nosso cérebro processar. Um marco histórico na óptica relacionado ao campo visual foi a descoberta de que a luz é fundamental para a nossa visão. A partir dessa compreensão, foram realizados estudos para entender como os olhos captam a luz e o cérebro processa essas informações visuais. Vamos entender isso? Então, vem comigo. Temos representado em nossa figura um espelho plano, do qual há aqui um observador que está olhando para este espelho especular. E por uma hipótese, vamos dizer que existe algumas estrelas ao céu. Agora eu te pergunto, quais dessas estrelas este nosso observador vai conseguir enxergar através deste espelho? Todas. O que vocês acham? Não, meu jovem, porque o tamanho do nosso espelho é pequeno. E isso limita a quantidade de estrela que esse carinha vai conseguir ver. Lembrando também que para que ele possa enxergar algum objeto, que neste caso são as estrelas, a luz tem que sair dessas estrelas, refletir no espelho e ir em direção ao seu olho. Como temos várias estrelas e em pontos diferentes, poderíamos representar os raios de luz de cada uma dessas estrelas e ver quais dessas estrelas a luz toca no nosso espelho e atinge o olho desse carinha. Porque fora do espelho plano tem uma parede. Então a imagem não é refletida pelo fato de acontecer uma absorção e uma reflexão difusa da luz, ok? Vou te dar uma dica mais inteligente para determinarmos o campo visual. Veja bem, ao invés de a gente usar os raios de luz das estrelas, nós usaremos o caminho inverso, ou seja, pelo olho do carinha. Vejam bem, vamos representar o prolongamento do nosso espelho. Meus jovens, o prolongamento não é o espelho, é apenas uma indicação da nossa reta, tudo bem? Agora, lembram da nossa aula sobre imagem em um espelho plano? Quais suas características? Vamos lá? Ela é virtual, direita, mesmo tamanho e simétrica. Portanto, nós vamos fazer aqui nessa situação por simetria desse carinha aqui. Ou seja, a distância do olho ou qualquer outro objeto, que neste nosso caso é o sujeito, tem que ter a mesma distância que a sua imagem. A partir deste momento, nós vamos representar dois raios de luz passando pelas extremidades do nosso espelho. O que isso significa? Significa que este raio de luz, que é chamado de raio incidente, ao sofrer a reflexão, ele atinge o olho desse sujeito aqui, que nós caracterizamos como raio refletido. Novamente, te chamo para relembrar nossa aula sobre as leis da reflexão. Qual é a primeira lei da reflexão? O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Márcio, não lembro que é coplanar, está no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais.
Bom, alguns podem estar assim, Márcio, mas quem garante que estes ângulos são iguais? Meu jovem, eles são iguais justamente porque esses dois triângulos são iguais, ou seja, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, né, que são perpendiculares. Sendo assim, nós podemos concluir que este primeiro raio de luz, que é o raio mais baixo, que ainda ele consegue refletir neste espelho e chegar ao nosso observador. Então, todo raio de luz que estiver abaixo deste raio de luz, né, as estrelas que estiverem abaixo, ela não sofrerá reflexão no nosso espelho, atingindo o olho desse carinha aqui, tudo bem? Pelo mesmo princípio, nós vamos fazer para o raio 2, que passa pela extremidade superior, onde ele sofre a reflexão e atinge também o olho desse cara aqui. Veja que este nosso triângulo, né, onde ele sofre a reflexão, ele atinge o olho desse cara aqui. Então percebam que este triângulo é igual a este triângulo aqui, ou seja, o verde e o vermelho, tudo bem? Logo, o ângulo de incidência é o mesmo ângulo refletido. Isso implica que todo raio de luz que estiver entre esses dois raios aqui, né, que nós representamos, eles seguirão para o olho desse carinha aqui, ó, desse observador, né, caracterizando aquilo que a gente chama de campo visual. Sendo assim, o olho desse sujeito caracterizado como campo visual. Tudo que estiver dentro dessa região será visto pelo observador através do espelho, ou seja, pelo fenômeno da reflexão. Meus queridos, o campo visual de um espelho, naturalmente, ele depende de algumas relações. Em nosso exemplo, vocês concordam comigo, se a gente trocasse o nosso espelho por outro com o dobro do seu tamanho, o seu campo visual também aumentaria? E se ao invés de a gente trocar o espelho, nós aproximarmos dele, vocês acham que o campo visual aumentaria ou diminuiria? Aumentaria, né, meu jovem? Porque o seu ângulo de incidência e a reflexão aumentaria. Isso implica, então, que quanto mais distante do espelho, menor será o seu campo visual. Meus jovens, relembrando então a nossa aula de hoje, para traçar o campo visual de um espelho plano, vamos seguir duas sequências. A primeira será por simetria do objeto de estudo e o segundo ligando a luz passando pelas bordas ou extremidades do espelho plano. Quando você fizer isso, os espaços ou a região entre os raios que chamamos de campo visual é o que eu consigo ver pela luz refletida, ok? Termino essa aula sobre campo visual. O meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.